Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje o filme que vamos falar é Olho por Olho. A história começa com Karen, uma mãe cheia de amor pela sua filha. Ele é uma adolescente esperta, cheia de sonhos. Karen tinha uma rotina simples: trabalho, casa, passar o tempo com ele, que era a razão do seu viver. Era a relação incrível de amizade e cumplicidade. Ele gostava de desenhar, sonhava em ser arquiteto. Tudo parecia tranquilo na vida delas, mas um dia tudo mudou. Naquela manhã, Karen estava ocupada no trabalho e ele decidiu ficar em casa sozinho. Era um dia normal como qualquer outro, até que a porta foi arrombada. Um homem perigoso invadiu a casa. Ele era violento e não tinha nada a perder. Ele tentou se esconder, mas ele encontrou. O que aconteceu depois foi terrível. Ele foi assassinada. Quando o cara chegou em casa, viu a polícia na frente da casa, seu coração disparou. Ela correu para saber o que estava acontecendo. Foi então que descobriu o pior. Karen ficou em choque, incapaz de acreditar que alguém faria algo tão cruel com sua filha. A polícia começou uma investigação. Em poucos dias encontrou o suspeito, Joey, um criminoso conhecido por ser frio e calculista. Ele foi preso e levado a julgamento. Karen achava que pelo menos a justiça seria feita, mas aí veio o golpe maior duro. Por causa de um detalhe técnico, Joey foi solto. O juiz declarou que as provas contra ele não eram suficientes. Karen ficou arrasada. Ela não podia aceitar que o homem que tirou a vida da sua filha fosse simplesmente liberado. Nesse momento, algo dentro dela mudou. A tristeza deu lugar à raiva. A raiva se transformou em uma decisão. Se o sistema não faria justiça, ela faria. Depois que Joey foi solto, Karen entrou em um espiral de dor e revolta. Ela não conseguia dormir, não conseguia comer direito. Cada vez fechava os olhos e via o rosto de Elie e sentia aquele vazio que parecia impossível preencher. Mas junto com o luto, uma ideia começou a crescer dentro dela. Ela precisava fazer alguma coisa. Não era apenas por Elie. Era também por si mesma, porque viver sabendo que Joey estava livre era insuportável. Karen começou a pesquisar tudo sobre Joey. Ela passou noites inteiras acordada juntando informações. Soube que ele tinha um histórico de crimes violentos, mas sempre escapava da justiça, por falta de provas ou por manipular o sistema. Ele parecia intocável, mas Karen estava decidida. Ela tinha que pegar, de um jeito ou de outro. Ela começou a seguir Joey discretamente. Para entender os seus passos, ela vivia em um bairro perigoso e se misturava com gente tão violenta quanto ele. Karen, que nunca tinha se aventurado em lugares assim, enfrentou o medo, foi lá, se misturando nas sombras. Ela começou a anotar tudo, onde ele ia, quem ele encontrava e o que ele fazia. Nessa jornada, Karen descobriu que Joey estava envolvido com o tráfico de drogas, que usava um galpão abandonado como base. Ele era esperto e sempre ficava de olho para não ser seguido, mas Karen era paciente. Ela sabia que precisava de um plano. Enquanto isso, a polícia dizia para Karen que deveria seguir em frente e deixar o caso nas mãos da justiça. Mas como seguir em frente? Como confiar em um sistema que já tinha falhado terrivelmente? Cada vez que alguém dizia para ela desistir, isso só alimentava mais a determinação. Uma noite, Karen encontrou um caderno antigo de Elie, cheio de desenhos e anotações sobre o futuro que ela sonhava. Isso foi um estopim. Com lágrimas nos olhos, Karen prometeu a si mesma que faria justiça por sua filha, não importa o que custasse. Então começou a se preparar. Ela sabia que não podia enfrentar alguém como Joey de mãos vazias. Começou a treinar,
Fez aulas de autodefesa, comprou um spray de pimenta, assistiu vídeos e técnicas sobre sobrevivência. Cada dia era uma batalha para transformar a sua dor em força. Karen também precisou aprender a mentir, algo que nunca tinha feito antes. Quando seus amigos e colegas perguntavam como ela estava, ela fingia estar melhorando, mas por dentro estava consumida por sua missão. Ela sabia que para conseguir pegar Joey, ela teria que se tornar alguém completamente diferente da mulher que era antes. A primeira grande chance veio quando Karen descobriu que Joey estaria em uma festa clandestina. Era sua oportunidade de se aproximar mais dele e entender como funcionava a rede criminosa. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, mas estava disposta a arriscar. A história começa com Karen, uma mãe cheia de amor pela sua filha. Ele é uma adolescente esperta, cheia de sonhos. Karen tinha uma rotina simples: trabalho, casa, passar o tempo com ele, que era a razão do seu viver. Era a relação incrível de amizade e cumplicidade. Ele gostava de desenhar, sonhava em ser arquiteto. Tudo parecia tranquilo na vida delas, mas um dia tudo mudou. Naquela manhã, Karen estava ocupada no trabalho e ele decidiu ficar em casa sozinho. Era um dia normal como qualquer outro, até que a porta foi arrombada. Um homem perigoso invadiu a casa. Ele era violento e não tinha nada a perder. Ele tentou se esconder, mas ele encontrou. O que aconteceu depois foi terrível. Ele foi assassinada. Quando o cara chegou em casa, viu a polícia na frente da casa, seu coração disparou. Ela correu para saber o que estava acontecendo. Foi então que descobriu o pior. Karen ficou em choque, incapaz de acreditar que alguém faria algo tão cruel com sua filha. A polícia começou uma investigação. Em poucos dias encontrou o suspeito, Joey, um criminoso conhecido por ser frio e calculista. Ele foi preso e levado a julgamento. Karen achava que pelo menos a justiça seria feita, mas aí veio o golpe maior duro. Por causa de um detalhe técnico, Joey foi solto. O juiz declarou que as provas contra ele não eram suficientes. Karen ficou arrasada. Ela não podia aceitar que o homem que tirou a vida da sua filha fosse simplesmente liberado. Nesse momento, algo dentro dela mudou. A tristeza deu lugar à raiva. A raiva se transformou em uma decisão. Se o sistema não faria justiça, ela faria. Depois que Joey foi solto, Karen entrou em um espiral de dor e revolta. Ela não conseguia dormir, não conseguia comer direito. Cada vez fechava os olhos e via o rosto de Elie e sentia aquele vazio que parecia impossível preencher. Mas junto com o luto, uma ideia começou a crescer dentro dela. Ela precisava fazer alguma coisa. Não era apenas por Elie. Era também por si mesma, porque viver sabendo que Joey estava livre era insuportável. Karen começou a pesquisar tudo sobre Joey. Ela passou noites inteiras acordada juntando informações. Soube que ele tinha um histórico de crimes violentos, mas sempre escapava da justiça, por falta de provas ou por manipular o sistema. Ele parecia intocável, mas Karen estava decidida. Ela tinha que pegar, de um jeito ou de outro. Ela começou a seguir Joey discretamente. Para entender os seus passos, ela vivia em um bairro perigoso e se misturava com gente tão violenta quanto ele. Karen, que nunca tinha se aventurado em lugares assim, enfrentou o medo e foi lá, se misturando nas sombras. Ela começou a anotar tudo, onde ele ia, quem ele encontrava e o que ele fazia. Nessa jornada, Karen descobriu que Joey estava envolvido com o tráfico de drogas, que usava um galpão abandonado como base. Ele era esperto e sempre ficava de olho para não ser seguido, mas Karen era paciente. Ela sabia que precisava de um plano. Enquanto isso, a polícia dizia para Karen que deveria seguir em frente e deixar
o caso nas mãos da justiça. Mas como seguir em frente? Como confiar em um sistema que já tinha falhado terrivelmente? Cada vez que alguém dizia para ela desistir, isso só alimentava mais a determinação. Uma noite, Karen encontrou um caderno antigo de Elie, cheio de desenhos e anotações sobre o futuro que ela sonhava. Isso foi um estopim. Com lágrimas nos olhos, Karen prometeu a si mesma que faria justiça por sua filha, não importa o que custasse. Então começou a se preparar. Ela sabia que não podia enfrentar alguém como Joey de mãos vazias. Começou a treinar, fez aulas de autodefesa, comprou um spray de pimenta, assistiu vídeos e técnicas sobre sobrevivência. Cada dia era uma batalha para transformar sua dor em força. Karen também precisou aprender a mentir, algo que nunca tinha feito antes. Quando seus amigos e colegas perguntavam como ela estava, ela fingia estar melhorando, mas por dentro estava consumida por sua missão. Ela sabia que para conseguir pegar Joey, ela teria que se tornar alguém completamente diferente da mulher que era antes. A primeira grande chance veio quando Karen descobriu que Joey estaria em uma festa clandestina. Era sua oportunidade de se aproximar mais dele e entender como funcionava a rede criminosa. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, mas estava disposta a arriscar. A história começa com Karen, uma mãe cheia de amor pela sua filha. Ele é uma adolescente esperta, cheia de sonhos. Karen tinha uma rotina simples: trabalho, casa, passar o tempo com ele, que era a razão do seu viver. Era a relação incrível de amizade e cumplicidade. Ele gostava de desenhar, sonhava em ser arquiteto. Tudo parecia tranquilo na vida delas, mas um dia tudo mudou. Naquela manhã, Karen estava ocupada no trabalho e ele decidiu ficar em casa sozinho. Era um dia normal como qualquer outro, até que a porta foi arrombada. Um homem perigoso invadiu a casa. Ele era violento e não tinha nada a perder. Ele tentou se esconder, mas ele encontrou. O que aconteceu depois foi terrível. Ele foi assassinada. Quando o cara chegou em casa, viu a polícia na frente da casa, seu coração disparou. Ela correu para saber o que estava acontecendo. Foi então que descobriu o pior. Karen ficou em choque, incapaz de acreditar que alguém faria algo tão cruel com sua filha. A polícia começou uma investigação. Em poucos dias encontrou o suspeito, Joey, um criminoso conhecido por ser frio e calculista. Ele foi preso e levado a julgamento. Karen achava que pelo menos a justiça seria feita, mas aí veio o golpe maior duro. Por causa de um detalhe técnico, Joey foi solto. O juiz declarou que as provas contra ele não eram suficientes. Karen ficou arrasada. Ela não podia aceitar que o homem que tirou a vida da sua filha fosse simplesmente liberado. Nesse momento, algo dentro dela mudou. A tristeza deu lugar à raiva. A raiva se transformou em uma decisão. Se o sistema não faria justiça, ela faria. Depois que Joey foi solto, Karen entrou em um espiral de dor e revolta. Ela não conseguia dormir, não conseguia comer direito. Cada vez fechava os olhos e via o rosto de Elie e sentia aquele vazio que parecia impossível preencher. Mas junto com o luto, uma ideia começou a crescer dentro dela. Ela precisava fazer alguma coisa. Não era apenas por Elie. Era também por si mesma, porque viver sabendo que Joey estava livre era insuportável. Karen começou a pesquisar tudo sobre Joey. Ela passou noites inteiras acordada juntando informações. Soube que ele tinha um histórico de crimes violentos, mas sempre escapava da justiça, por falta de provas ou por manipular o sistema. Ele parecia intocável, mas Karen estava decidida. Ela tinha que pegar, de um jeito ou de outro. Ela começou a seguir Joey discretamente. Para entender os seus passos, ela vivia em um bairro perigoso
e se misturava com gente tão violenta quanto ele. Karen, que nunca tinha se aventurado em lugares assim, enfrentou o medo e foi lá, se misturando nas sombras. Ela começou a notar tudo, onde ele ia, quem ele encontrava e o que ele fazia. Nessa jornada, Karen descobriu que Joey estava envolvido com o tráfico de drogas, que usava um galpão abandonado como base. Ele era esperto e sempre ficava de olho para não ser seguido, mas Karen era paciente. Ela sabia que precisava de um plano. Enquanto isso, a polícia dizia para Karen que deveria seguir em frente e deixar o caso nas mãos da justiça. Mas como seguir em frente? Como confiar em um sistema que já tinha falhado terrivelmente? Cada vez que alguém dizia para ela desistir, isso só alimentava mais a determinação. Uma noite, Karen encontrou um caderno antigo de Elie, cheio de desenhos e anotações sobre o futuro que ela sonhava. Isso foi um estopim. Com lágrimas nos olhos, Karen prometeu a si mesma que faria justiça por sua filha, não importa o que custasse. Então começou a se preparar. Ela sabia que não podia enfrentar alguém como Joey de mãos vazias. Começou a treinar, fez aulas de autodefesa, comprou um spray de pimenta, assistiu vídeos e técnicas sobre sobrevivência. Cada dia era uma batalha para transformar a sua dor em força. Karen também precisou aprender a mentir, algo que nunca tinha feito antes. Quando seus amigos e colegas perguntavam como ela estava, ela fingia estar melhorando, mas por dentro estava consumida por sua missão. Ela sabia que para conseguir pegar Joey, ela teria que se tornar alguém completamente diferente da mulher que era antes. A primeira grande chance veio quando Karen descobriu que Joey estaria em uma festa clandestina. Era sua oportunidade de se aproximar mais dele e entender como funcionava a rede criminosa. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, mas estava disposta a arriscar. A história começa com Karen, uma mãe cheia de amor pela sua filha. Ele é uma adolescente esperta, cheia de sonhos. Karen tinha uma rotina simples: trabalho, casa, passar o tempo com ele, que era a razão do seu viver. Era a relação incrível de amizade e cumplicidade. Ele gostava de desenhar, sonhava em ser arquiteto. Tudo parecia tranquilo na vida delas, mas um dia tudo mudou. Naquela manhã, Karen estava ocupada no trabalho e ele decidiu ficar em casa sozinho. Era um dia normal como qualquer outro, até que a porta foi arrombada. Um homem perigoso invadiu a casa. Ele era violento e não tinha nada a perder. Ele tentou se esconder, mas ele encontrou. O que aconteceu depois foi terrível. Ele foi assassinada. Quando o cara chegou em casa, viu a polícia na frente da casa, seu coração disparou. Ela correu para saber o que estava acontecendo. Foi então que descobriu o pior. Karen ficou em choque, incapaz de acreditar que alguém faria algo tão cruel com sua filha. A polícia começou uma investigação. Em poucos dias encontrou o suspeito, Joey, um criminoso conhecido por ser frio e calculista. Ele foi preso e levado a julgamento. Karen achava que pelo menos a justiça seria feita, mas aí veio o golpe maior duro. Por causa de um detalhe técnico, Joey foi solto. O juiz declarou que as provas contra ele não eram suficientes. Karen ficou arrasada. Ela não podia aceitar que o homem que tirou a vida da sua filha fosse simplesmente liberado. Nesse momento, algo dentro dela mudou. A tristeza deu lugar à raiva. A raiva se transformou em uma decisão. Se o sistema não faria justiça, ela faria. Depois que Joey foi solto, Karen entrou em um espiral de dor e revolta. Ela não conseguia dormir, não conseguia comer direito. Cada vez fechava os olhos e via o rosto de Elie e sentia aquele vazio que parecia impossível preencher. Mas junto com o luto, uma ideia começou a crescer dentro dela. Ela precisava fazer alguma coisa, não era apenas por Elie.
era também por si mesma, porque viver sabendo que Joey estava livre era insuportável. Karen começou a pesquisar tudo sobre Joey. Ela passou noites inteiras acordada juntando informações. Soube que ele tinha um histórico de crimes violentos, mas sempre escapava da justiça, por falta de provas ou por manipular o sistema. Ele parecia intocável, mas Karen estava decidida. Ela tinha que pegar, de um jeito ou de outro. Ela começou a seguir Joey discretamente. Para entender os seus passos, ela vivia em um bairro perigoso e se misturava com gente tão violenta quanto ele. Karen, que nunca tinha se aventurado em lugares assim, enfrentou o medo e foi lá, se misturando nas sombras. Ela começou a anotar tudo, onde ele ia, quem ele encontrava e o que ele fazia. Nessa jornada, Karen descobriu que Joey estava envolvido com o tráfico de drogas, que usava um galpão abandonado como base. Ele era esperto e sempre ficava de olho para não ser seguido, mas Karen era paciente. Ela sabia que precisava de um plano. Enquanto isso, a polícia dizia para Karen que deveria seguir em frente e deixar o caso nas mãos da justiça. Mas como seguir em frente? Como confiar em um sistema que já tinha falhado terrivelmente? Cada vez que alguém dizia para ela desistir, isso só alimentava mais a determinação. Uma noite, Karen encontrou um caderno antigo de Elie, cheio de desenhos e anotações sobre o futuro que ela sonhava. Isso foi um estopim. Com lágrimas nos olhos, Karen prometeu a si mesma que faria justiça por sua filha, não importa o que custasse. Então começou a se preparar. Ela sabia que não podia enfrentar alguém como Joey de mãos vazias. Começou a treinar, fez aulas de autodefesa, comprou um spray de pimenta, assistiu vídeos e técnicas sobre sobrevivência. Cada dia era uma batalha para transformar a sua dor em força. Karen também precisou aprender a mentir, algo que nunca tinha feito antes. Quando seus amigos e colegas perguntavam como ela estava, ela fingia estar melhorando, mas por dentro estava consumida por sua missão. Ela sabia que para conseguir pegar Joey, ela teria que se tornar alguém completamente diferente da mulher que era antes. A primeira grande chance veio quando Karen descobriu que Joey estaria em uma festa clandestina. Era sua oportunidade de se aproximar mais dele e entender como funcionava a rede criminosa. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, mas estava disposta a arriscar. A história começa com Karen, uma mãe cheia de amor pela sua filha. Ele é uma adolescente esperta, cheia de sonhos. Karen tinha uma rotina simples: trabalho, casa, passar o tempo com ele, que era a razão do seu viver. Era a relação incrível de amizade e cumplicidade. Ele gostava de desenhar, sonhava em ser arquiteto. Tudo parecia tranquilo na vida delas, mas um dia tudo mudou. Naquela manhã, Karen estava ocupada no trabalho e ele decidiu ficar em casa sozinho. Era um dia normal como qualquer outro, até que a porta foi arrombada. Um homem perigoso invadiu a casa. Ele era violento e não tinha nada a perder. Ele tentou se esconder, mas ele encontrou. O que aconteceu depois foi terrível. Ele foi assassinada. Quando o cara chegou em casa, viu a polícia na frente da casa, seu coração disparou. Ela correu para saber o que estava acontecendo. Foi então que descobriu o pior. Karen ficou em choque, incapaz de acreditar que alguém faria algo tão cruel com sua filha. A polícia começou uma investigação. Em poucos dias encontrou o suspeito, Joey, um criminoso conhecido por ser frio e calculista. Ele foi preso e levado a julgamento. Karen achava que pelo menos a justiça seria feita, mas aí veio o golpe maior duro. Por causa de um detalhe técnico,
Joey foi solto. O juiz declarou que as provas contra ele não eram suficientes. Karen ficou arrasada. Ela não podia aceitar que o homem que tirou a vida da sua filha fosse simplesmente liberado. Nesse momento, algo dentro dela mudou. A tristeza deu lugar à raiva. A raiva se transformou em uma decisão. Se o sistema não faria justiça, ela faria. Depois que Joey foi solto, Karen entrou em um espiral de dor e revolta. Ela não conseguia dormir, não conseguia comer direito. Cada vez fechava os olhos e via o rosto de Elie e sentia aquele vazio que parecia impossível preencher. Mas junto com o luto, uma ideia começou a crescer dentro dela. Ela precisava fazer alguma coisa. Não era apenas por Elie. Era também por si mesma, porque viver sabendo que Joey estava livre era insuportável. Karen começou a pesquisar tudo sobre Joey. Ela passou noites inteiras acordada juntando informações. Soube que ele tinha um histórico de crimes violentos, mas sempre escapava da justiça, por falta de provas ou por manipular o sistema. Ele parecia intocável, mas Karen estava decidida. Ela tinha que pegar de um jeito ou de outro. Ela começou a seguir Joey discretamente. Para entender os seus passos, ela vivia em um bairro perigoso e se misturava com gente tão violenta quanto ele. Karen, que nunca tinha se aventurado em lugares assim, enfrentou o medo e foi lá, se misturando nas sombras. Ela começou a anotar tudo, onde ele ia, quem ele encontrava e o que ele fazia. Nessa jornada, Karen descobriu que Joey estava envolvido com o tráfico de drogas, que usava um galpão abandonado como base. Ele era esperto e sempre ficava de olho para não ser seguido, mas Karen era paciente. Ela sabia que precisava de um plano. Enquanto isso, a polícia dizia para Karen que deveria seguir em frente e deixar o caso nas mãos da justiça. Mas como seguir em frente? Como confiar em um sistema que já tinha falhado terrivelmente? Cada vez que alguém dizia para ela desistir, isso só alimentava mais a determinação. Uma noite, Karen encontrou um caderno antigo de Elie, cheio de desenhos e anotações sobre o futuro que ela sonhava. Isso foi um estopim. Com lágrimas nos olhos, Karen prometeu a si mesma que faria justiça por sua filha, não importa o que custasse. Então começou a se preparar. Ela sabia que não podia enfrentar alguém como Joey de mãos vazias. Começou a treinar, fez aulas de autodefesa, comprou um spray de pimenta, assistiu vídeos e técnicas sobre sobrevivência. Cada dia era uma batalha para transformar sua dor em força. Karen também precisou aprender a mentir, algo que nunca tinha feito antes. Quando seus amigos e colegas perguntavam como ela estava, ela fingia estar melhorando, mas por dentro estava consumida por sua missão. Ela sabia que para conseguir pegar Joey, ela teria que se tornar alguém completamente diferente da mulher que era antes. A primeira grande chance veio quando Karen descobriu que Joey estaria em uma festa clandestina. Era sua oportunidade de se aproximar mais dele e entender como funcionava a rede criminosa. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, mas estava disposta a arriscar. A história começa com Karen, uma mãe cheia de amor pela sua filha. Ele é uma adolescente esperta, cheia de sonhos. Karen tinha uma rotina simples: trabalho, casa, passar o tempo com ele, que era a razão do seu viver. Era a relação incrível de amizade e cumplicidade. Ele gostava de desenhar, sonhava em ser arquiteto. Tudo parecia tranquilo na vida delas, mas um dia tudo mudou. Naquela manhã, Karen estava ocupada no trabalho e ele decidiu ficar em casa sozinho. Era um dia normal como qualquer outro, até que a porta foi arrombada. Um homem perigoso invadiu a casa. Ele era violento e não tinha nada a perder. Ele tentou se esconder, mas ele encontrou.
O que aconteceu depois foi terrível. Ele foi assassinada. Quando Karen chegou em casa, viu a polícia na frente da casa, seu coração disparou. Ela correu para saber o que estava acontecendo. Foi então que descobriu o pior. Karen ficou em choque, incapaz de acreditar que alguém faria algo tão cruel com sua filha. A polícia começou uma investigação. Em poucos dias encontrou o suspeito, Joey, um criminoso conhecido por ser frio calculista. Ele foi preso e levado a julgamento. Karen achava que pelo menos a justiça seria feita, mas aí veio o golpe maior duro. Por causa de um detalhe técnico, Joey foi solto. O juiz declarou que as provas contra ele não eram suficientes. Karen ficou arrasada. Ela não podia aceitar que o homem que tirou a vida da sua filha fosse simplesmente liberado. Nesse momento, algo dentro dela mudou. A tristeza deu lugar à raiva. A raiva se transformou em uma decisão. Se o sistema não faria justiça, ela faria. Depois que Joey foi solto, Karen entrou em um espiral de dor e revolta. Ela não conseguia dormir, não conseguia comer direito. Cada vez fechava os olhos e via o rosto de Elie e sentia aquele vazio que parecia impossível preencher. Mas junto com o luto, uma ideia começou a crescer dentro dela. Ela precisava fazer alguma coisa. Não era apenas por Elie. Era também por si mesma, porque viver sabendo que Joey estava livre era insuportável. Karen começou a pesquisar tudo sobre Joey. Ela passou noites inteiras acordada juntando informações. Soube que ele tinha um histórico de crimes violentos, mas sempre escapava da justiça, por falta de provas ou por manipular o sistema. Ele parecia intocável, mas Karen estava decidida. Ela tinha que pegar, de um jeito ou de outro. Ela começou a seguir Joey discretamente. Para entender os seus passos, ela vivia em um bairro perigoso e se misturava com gente tão violenta quanto ele. Karen, que nunca tinha se aventurado em lugares assim, enfrentou o medo e foi lá, se misturando nas sombras. Ela começou a notar tudo, onde ele ia, quem ele encontrava e o que ele fazia. Nessa jornada, Karen descobriu que Joey estava envolvido com o tráfico de drogas, que usava um galpão abandonado como base. Ele era esperto e sempre ficava de olho para não ser seguido, mas Karen era paciente. Ela sabia que precisava de um plano. Enquanto isso, a polícia dizia para Karen que deveria seguir em frente e deixar o caso nas mãos da justiça. Mas como seguir em frente? Como confiar em um sistema que já tinha falhado terrivelmente? Cada vez que alguém dizia para ela desistir, isso só alimentava mais a determinação. Uma noite, Karen encontrou um caderno antigo de Elie, cheio de desenhos e anotações sobre o futuro que ela sonhava. Isso foi um estopim. Com lágrimas nos olhos, Karen prometeu a si mesma que faria justiça por sua filha, não importa o que custasse. Então começou a se preparar. Ela sabia que não podia enfrentar alguém como Joey de mãos vazias. Começou a treinar, fez aulas de autodefesa, comprou um spray de pimenta, assistiu vídeos e técnicas sobre sobrevivência. Cada dia era uma batalha para transformar sua dor em força. Karen também precisou aprender a mentir, algo que nunca tinha feito antes. Quando seus amigos e colegas perguntavam como ela estava, ela fingia estar melhorando, mas por dentro estava consumida por sua missão. Ela sabia que para conseguir pegar Joey, ela teria que se tornar alguém completamente diferente da mulher que era antes. A primeira grande chance veio quando Karen descobriu que Joey estaria em uma festa clandestina. Era sua oportunidade de se aproximar mais dele e entender como funcionava a rede criminosa. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, mas estava disposta a arriscar. A história começa com Karen, uma mãe cheia de amor pela sua filha.
Ele é uma adolescente esperta, cheia de sonhos. Karen tinha uma rotina simples: trabalho, casa, passar o tempo com ele, que era a razão do seu viver. Era a relação incrível de amizade e cumplicidade. Ele gostava de desenhar, sonhava em ser arquiteto. Tudo parecia tranquilo na vida delas, mas um dia tudo mudou. Naquela manhã, Karen estava ocupada no trabalho e ele decidiu ficar em casa sozinho. Era um dia normal como qualquer outro, até que a porta foi arrombada. Um homem perigoso invadiu a casa. Ele era violento e não tinha nada a perder. Ele tentou se esconder, mas ele encontrou. O que aconteceu depois foi terrível. Ele foi assassinada. Quando o cara chegou em casa, viu a polícia na frente da casa, seu coração disparou. Ela correu para saber o que estava acontecendo. Foi então que descobriu o pior. Karen ficou em choque, incapaz de acreditar que alguém faria algo tão cruel com sua filha. A polícia começou uma investigação. Em poucos dias encontrou o suspeito, Joey, um criminoso conhecido por ser frio calculista. Ele foi preso e levado a julgamento. Karen achava que pelo menos a justiça seria feita, mas aí veio o golpe maior duro. Por causa de um detalhe técnico, Joey foi solto. O juiz declarou que as provas contra ele não eram suficientes. Karen ficou arrasada. Ela não podia aceitar que o homem que tirou a vida da sua filha fosse simplesmente liberado. Nesse momento, algo dentro dela mudou. A tristeza deu lugar à raiva. A raiva se transformou em uma decisão. Se o sistema não faria justiça, ela faria. Depois que Joey foi solto, Karen entrou em um espiral de dor e revolta. Ela não conseguia dormir, não conseguia comer direito. Cada vez fechava os olhos e via o rosto de Elie e sentia aquele vazio que parecia impossível preencher. Mas junto com o luto, uma ideia começou a crescer dentro dela. Ela precisava fazer alguma coisa. Não era apenas por Elie. Era também por si mesma, porque viver sabendo que Joey estava livre era insuportável. Karen começou a pesquisar tudo sobre Joey. Ela passou noites inteiras acordada juntando informações. Soube que ele tinha um histórico de crimes violentos, mas sempre escapava da justiça, por falta de provas ou por manipular o sistema. Ele parecia intocável, mas Karen estava decidida. Ela tinha que pegar, de um jeito ou de outro. Ela começou a seguir Joey discretamente. Para entender os seus passos, ela vivia em um bairro perigoso e se misturava com gente tão violenta quanto ele. Karen, que nunca tinha se aventurado em lugares assim, enfrentou o medo, foi lá, se misturando nas sombras. Ela começou a anotar tudo, onde ele ia, quem ele encontrava e o que ele fazia. Nessa jornada, Karen descobriu que Joey estava envolvido com o tráfico de drogas, que usava um galpão abandonado como base. Ele era esperto e sempre ficava de olho para não ser seguido, mas Karen era paciente. Ela sabia que precisava de um plano. Enquanto isso, a polícia dizia para Karen que deveria seguir em frente e deixar o caso nas mãos da justiça. Mas como seguir em frente? Como confiar em um sistema que já tinha falhado terrivelmente? Cada vez que alguém dizia para ela desistir, isso só alimentava mais a determinação. Uma noite, Karen encontrou um caderno antigo de Elie, cheio de desenhos e anotações sobre o futuro que ela sonhava. Isso foi um estopim. Com lágrimas nos olhos, Karen prometeu a si mesma que faria justiça por sua filha, não importa o que custasse. Então começou a se preparar. Ela sabia que não podia enfrentar alguém como Joey de mãos vazias. Começou a treinar, fez aulas de autodefesa, comprou um spray de pimenta, assistiu vídeos e técnicas sobre sobrevivência. Cada dia era uma batalha para transformar a sua dor em força. Karen também precisou aprender a mentir, algo que nunca tinha feito antes.
Quando seus amigos e colegas perguntavam como ela estava, ela fingia estar melhorando, mas por dentro estava consumida por sua missão. Ela sabia que para conseguir pegar Joey, ela teria que se tornar alguém completamente diferente da mulher que era antes. A primeira grande chance veio quando Karen descobriu que Joey estaria em uma festa clandestina. Era sua oportunidade de se aproximar mais dele e entender como funcionava a rede criminosa. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, mas estava disposta a arriscar. A história começa com Karen, uma mãe cheia de amor pela sua filha. Pela sua filha. Ele é uma adolescente esperta, cheia de sonhos. Karen tinha uma rotina simples: trabalho, casa, passar o tempo com ele, que era a razão do seu viver. Era a relação incrível de amizade e cumplicidade. Ele gostava de desenhar, sonhava em ser arquiteta. Tudo parecia tranquilo na vida delas, mas um dia tudo mudou. Naquela manhã, Karen estava ocupada no trabalho e ele decidiu ficar em casa sozinho. Era um dia normal como qualquer outro, até que a porta foi arrombada. Um homem perigoso invadiu a casa. Ele era violento e não tinha nada a perder. Ele tentou se esconder, mas ele encontrou. O que aconteceu depois foi terrível. Ele foi assassinada. Quando Karen chegou em casa, viu a polícia na frente da casa, seu coração disparou. Ela correu para saber o que estava acontecendo. Foi então que descobriu o pior. Karen ficou em choque, incapaz de acreditar que alguém faria algo tão cruel com sua filha. A polícia começou uma investigação. Em poucos dias encontrou o suspeito, Joey, um criminoso conhecido por ser frio calculista. Ele foi preso e levado a julgamento. Karen achava que pelo menos a justiça seria feita, mas aí veio o golpe maior duro. Por causa de um detalhe técnico, Joey foi solto. O juiz declarou que as provas contra ele não eram suficientes. Karen ficou arrasada. Ela não podia aceitar que o homem que tirou a vida da sua filha fosse simplesmente liberado. Nesse momento, algo dentro dela mudou. A tristeza deu lugar à raiva. A raiva se transformou em uma decisão. Se o sistema não faria justiça, ela faria. Depois que Joey foi solto, Karen entrou em um espiral de dor e revolta. Ela não conseguia dormir, não conseguia comer direito. Cada vez fechava os olhos e via o rosto de Elie e sentia aquele vazio que parecia impossível preencher. Mas junto com o luto, uma ideia começou a crescer dentro dela. Ela precisava fazer alguma coisa. Não era apenas por Elie. Era também por si mesma, porque viver sabendo que Joey estava livre era insuportável. Karen começou a pesquisar tudo sobre Joey. Ela passou noites inteiras acordada juntando informações. Soube que ele tinha um histórico de crimes violentos, mas sempre escapava da justiça, por falta de provas ou por manipular o sistema. Ele parecia intocável, mas Karen estava decidida. Ela tinha que pegar, de um jeito ou de outro. Ela começou a seguir Joey discretamente. Para entender os seus passos, ela vivia em um bairro perigoso e se misturava com gente tão violenta quanto ele. Karen, que nunca tinha se aventurado em lugares assim, enfrentou o medo, foi lá, se misturando nas sombras. Ela começou a anotar tudo, onde ele ia, quem ele encontrava e o que ele fazia. Nessa jornada, Karen descobriu que Joey estava envolvido com o tráfico de drogas, que usava um galpão abandonado como base. Ele era esperto e sempre ficava de olho para não ser seguido, mas Karen era paciente. Ela sabia que precisava de um plano. Enquanto isso, a polícia dizia para Karen que deveria seguir em frente e deixar o caso nas mãos da justiça. Mas como seguir em frente? Como confiar em um sistema que já tinha falhado terrivelmente? Cada vez que alguém dizia para ela desistir, isso só alimentava mais a determinação. Uma noite, Karen encontrou um caderno antigo.
de Elie, cheio de desenho e anotações sobre o futuro que ela sonhava. Isso foi um estopim. Com lágrimas nos olhos, Karen prometeu a si mesma que faria justiça por sua filha, não importa o que custasse. Então começou a se preparar. Ela sabia que não podia enfrentar alguém como Joey de mãos vazias. Começou a treinar, fez aulas de autodefesa, comprou um spray de pimenta, assistiu vídeos e técnicas sobre sobrevivência. Cada dia era uma batalha para transformar a sua dor em força. Karen também precisou aprender a mentir, algo que nunca tinha feito antes. Quando seus amigos e colegas perguntavam como ela estava, ela fingia estar melhorando, mas por dentro estava consumida por sua missão. Ela sabia que para conseguir pegar Joey, ela teria que se tornar alguém completamente diferente da mulher que era antes. A primeira grande chance veio quando Karen descobriu que Joey estaria em uma festa clandestina. Era sua oportunidade de se aproximar mais dele e entender como funcionava a rede criminosa. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, mas estava disposta a arriscar. A história começa com Karen, uma mãe cheia de amor pela sua filha. Ele é uma adolescente esperta, cheia de sonhos. Karen tinha uma rotina simples: trabalho, casa, passar o tempo com ele, que era a razão do seu viver. Era a relação incrível de amizade e cumplicidade. Ele gostava de desenhar, sonhava em ser arquiteto. Tudo parecia tranquilo na vida delas, mas um dia tudo mudou. Naquela manhã, Karen estava ocupada no trabalho e ele decidiu ficar em casa sozinho. Era um dia normal como qualquer outro, até que a porta foi arrombada. Um homem perigoso invadiu a casa. Ele era violento e não tinha nada a perder. Ele tentou se esconder, mas ele encontrou. O que aconteceu depois foi terrível. Ele foi assassinada. Quando Karen chegou em casa, viu a polícia na frente da casa, seu coração disparou. Ela correu para saber o que estava acontecendo. Foi então que descobriu o pior. Karen ficou em choque, incapaz de acreditar que alguém faria algo tão cruel com sua filha. A polícia começou uma investigação. Em poucos dias encontrou o suspeito, Joey, um criminoso conhecido por ser frio e calculista. Ele foi preso e levado a julgamento. Karen achava que pelo menos a justiça seria feita, mas aí veio o golpe maior duro. Por causa de um detalhe técnico, Joey foi solto. O juiz declarou que as provas contra ele não eram suficientes. Karen ficou arrasada. Ela não podia aceitar que o homem que tirou a vida da sua filha fosse simplesmente liberado. Nesse momento, algo dentro dela mudou. A tristeza deu lugar à raiva. A raiva se transformou em uma decisão. Se o sistema não faria justiça, ela faria. Depois que Joey foi solto, Karen entrou em um espiral de dor e revolta. Ela não conseguia dormir, não conseguia comer direito. Cada vez fechava os olhos e via o rosto de Elie e sentia aquele vazio que parecia impossível preencher. Mas junto com o luto, uma ideia começou a crescer dentro dela. Ela precisava fazer alguma coisa. Não era apenas por Elie. Era também por si mesma, porque viver sabendo que Joey estava livre era insuportável. Karen começou a pesquisar tudo sobre Joey. Ela passou noites inteiras acordada juntando informações. Soube que ele tinha um histórico de crimes violentos, mas sempre escapava da justiça, por falta de provas ou por manipular o sistema. Ele parecia intocável, mas Karen estava decidida. Ela tinha que pegar, de um jeito ou de outro. Ela começou a seguir Joey discretamente. Para entender os seus passos, ela vivia em um bairro perigoso e se misturava com gente tão violenta quanto ele. Karen, que nunca tinha se aventurado em lugares assim, enfrentou o medo, foi lá, se misturando nas sombras. Ela começou a anotar tudo, onde ele ia, quem ele encontrava e o que ele fazia.
Nessa jornada, Karen descobriu que Joey estava envolvido com o tráfico de drogas, que usava um galpão abandonado como base. Ele era esperto e sempre ficava de olho para não ser seguido, mas Karen era paciente. Ela sabia que precisava de um plano. Enquanto isso, a polícia dizia para Karen que deveria seguir em frente e deixar o caso nas mãos da justiça. Mas como seguir em frente, como confiar em um sistema que já tinha falhado terrivelmente? Cada vez que alguém dizia para ela desistir, isso só alimentava mais a determinação. Uma noite, Karen encontrou um caderno antigo de Elie, cheio de desenhos e anotações sobre o futuro que ela sonhava. Isso foi um estopim. Com lágrimas nos olhos, Karen prometeu a si mesma que faria justiça por sua filha, não importa o que custasse. Então começou a se preparar. Ela sabia que não podia enfrentar alguém como Joey de mãos vazias. Começou a treinar, fez aulas de autodefesa, comprou um spray de pimenta, assistiu vídeos e técnicas sobre sobrevivência. Cada dia era uma batalha para transformar a sua dor em força. Karen também precisou aprender a mentir, algo que nunca tinha feito antes. Quando seus amigos e colegas perguntavam como ela estava, ela fingia estar melhorando, mas por dentro estava consumida por sua missão. Ela sabia que para conseguir pegar Joey, ela teria que se tornar alguém completamente diferente da mulher que era antes. A primeira grande chance veio quando Karen descobriu que Joey estaria em uma festa clandestina. Era sua oportunidade de se aproximar mais dele e entender como funcionava a rede criminosa. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, mas estava disposta a arriscar. A história começa com Karen, uma mãe cheia de amor pela sua filha. Ele é uma adolescente esperta, cheia de sonhos. Karen tinha uma rotina simples: trabalho, casa, passar o tempo com ele, que era a razão do seu viver. Era a relação incrível de amizade e cumplicidade. Ele gostava de desenhar, sonhava em ser arquiteto. Tudo parecia tranquilo na vida delas, mas um dia tudo mudou. Naquela manhã, Karen estava ocupada no trabalho e ele decidiu ficar em casa sozinho. Era um dia normal como qualquer outro, até que a porta foi arrombada. Um homem perigoso invadiu a casa. Ele era violento e não tinha nada a perder. Ele tentou se esconder, mas ele encontrou. O que aconteceu depois foi terrível. Ele foi assassinada. Quando Karen chegou em casa, viu a polícia na frente da casa, seu coração disparou. Ela correu para saber o que estava acontecendo. Foi então que descobriu o pior. Karen ficou em choque, incapaz de acreditar que alguém faria algo tão cruel com sua filha. A polícia começou uma investigação. Em poucos dias encontrou o suspeito, Joey, um criminoso conhecido por ser frio calculista. Ele foi preso e levado a julgamento. Karen achava que pelo menos a justiça seria feita, mas aí veio o golpe maior duro. Por causa de um detalhe técnico, Joey foi solto. O juiz declarou que as provas contra ele não eram suficientes. Karen ficou arrasada. Ela não podia aceitar que o homem que tirou a vida da sua filha fosse simplesmente liberado. Nesse momento, algo dentro dela mudou. A tristeza deu lugar à raiva. A raiva se transformou em uma decisão. Se o sistema não faria justiça, ela faria. Depois que Joey foi solto, Karen entrou em um espiral de dor e revolta. Ela não conseguia dormir, não conseguia comer direito. Cada vez fechava os olhos e via o rosto de Elie e sentia aquele vazio que parecia impossível preencher. Mas junto com o luto, uma ideia começou a crescer dentro dela. Ela precisava fazer alguma coisa. Não era apenas por Elie. Era também por si mesma, porque viver sabendo que Joey estava livre era insuportável. Karen começou a pesquisar tudo sobre Joey. Ela passou noites inteiras acordada juntando informações. Soube que ele tinha um histórico de crimes violentos, mas sempre escapava da justiça.
por falta de provas ou por manipular o sistema. Ele parecia intocável, mas Karen estava decidida. Ela tinha que pegar de um jeito ou de outro. Ela começou a seguir Joey discretamente. Para entender os seus passos, ela vivia em um bairro perigoso e se misturava com gente tão violenta quanto ele. Karen, que nunca tinha se aventurado em lugares assim, enfrentou o medo, foi lá, se misturando nas sombras. Ela começou a notar tudo, onde ele ia, quem ele encontrava e o que ele fazia. Nessa jornada, Karen descobriu que Joey estava envolvido com o tráfico de drogas, que usava um galpão abandonado como base. Ele era esperto e sempre ficava de olho para não ser seguido, mas Karen era paciente. Ela sabia que precisava de um plano. Enquanto isso, a polícia dizia para Karen que deveria seguir em frente e deixar o caso nas mãos da justiça. Mas como seguir em frente? Como confiar em um sistema que já tinha falhado terrivelmente? Cada vez que alguém dizia para ela desistir, isso só alimentava mais a determinação. Uma noite, Karen encontrou um caderno antigo de Elie, cheio de desenhos e anotações sobre o futuro que ela sonhava. Isso foi um estopim. Com lágrimas nos olhos, Karen prometeu a si mesma que faria justiça por sua filha, não importa o que custasse. Então começou a se preparar. Ela sabia que não podia enfrentar alguém como Joey de mãos vazias. Começou a treinar, fez aulas de autodefesa, comprou um spray de pimenta, assistiu vídeos e técnicas sobre sobrevivência. Cada dia era uma batalha para transformar a sua dor em força. Karen também precisou aprender a mentir, algo que nunca tinha feito antes. Quando seus amigos e colegas perguntavam como ela estava, ela fingia estar melhorando, mas por dentro estava consumida por sua missão. Ela sabia que para conseguir pegar Joey, ela teria que se tornar alguém completamente diferente da mulher que era antes. A primeira grande chance veio quando Karen descobriu que Joey estaria em uma festa clandestina. Era sua oportunidade de se aproximar mais dele e entender como funcionava a rede criminosa. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, mas estava disposta a arriscar. A história começa com Karen, uma mãe cheia de amor pela sua filha. Ele é uma adolescente esperta, cheia de sonhos. Karen tinha uma rotina simples: trabalho, casa, passar o tempo com ele, que era a razão do seu viver. Era a relação incrível de amizade e cumplicidade. Ele gostava de desenhar, sonhava em ser arquiteta. Tudo parecia tranquilo na vida delas, mas um dia tudo mudou. Naquela manhã, Karen estava ocupada no trabalho e ele decidiu ficar em casa sozinho. Era um dia normal como qualquer outro, até que a porta foi arrombada. Um homem perigoso invadiu a casa. Ele era violento e não tinha nada a perder. Ele tentou se esconder, mas ele encontrou. O que aconteceu depois foi terrível. Ele foi assassinada. Quando Karen chegou em casa, viu a polícia na frente da casa, seu coração disparou. Ela correu para saber o que estava acontecendo. Foi então que descobriu o pior. Karen ficou em choque, incapaz de acreditar que alguém faria algo tão cruel com sua filha. A polícia começou uma investigação. Em poucos dias encontrou o suspeito, Joey, um criminoso conhecido por ser frio calculista. Ele foi preso e levado a julgamento. Karen achava que pelo menos a justiça seria feita, mas aí veio o golpe maior duro. Por causa de um detalhe técnico, Joey foi solto. O juiz declarou que as provas contra ele não eram suficientes. Karen ficou arrasada. Ela não podia aceitar que o homem que tirou a vida da sua filha fosse simplesmente liberado. Nesse momento, algo dentro dela mudou. A tristeza deu lugar à raiva. A raiva se transformou em uma decisão. Se o sistema não faria justiça, ela faria. Depois que Joey foi solto, Karen entrou
Depois que Joey foi solto, Karen entrou em um espiral de dor e revolta. Ela não conseguia dormir, não conseguia comer direito. Cada vez fechava os olhos e via o rosto de Elie e sentia aquele vazio que parecia impossível preencher. Mas junto com o luto, uma ideia começou a crescer dentro dela. Ela precisava fazer alguma coisa, não era apenas por Elie. Era também por si mesma, porque viver sabendo que Joey estava livre era insuportável. Karen começou a pesquisar tudo sobre Joey. Ela passou noites inteiras acordada juntando informações. Soube que ele tinha um histórico de crimes violentos, mas sempre escapava da justiça, por falta de provas ou por manipular o sistema. Ele parecia intocável, mas Karen estava decidida. Ela tinha que pegar, de um jeito ou de outro. Ela começou a seguir Joey discretamente. Para entender os seus passos, ela vivia em um bairro perigoso e se misturava com gente tão violenta quanto ele. Karen, que nunca tinha se aventurado em lugares assim, enfrentou o medo, foi lá, se misturando nas sombras. Ela começou a anotar tudo, onde ele ia, quem ele encontrava e o que ele fazia. Nessa jornada, Karen descobriu que Joey estava envolvido com o tráfico de drogas, que usava um galpão abandonado como base. Ele era esperto e sempre ficava de olho para não ser seguido, mas Karen era paciente. Ela sabia que precisava de um plano. Enquanto isso, a polícia dizia para Karen que deveria seguir em frente e deixar o caso nas mãos da justiça. Mas como seguir em frente? Como confiar em um sistema que já tinha falhado terrivelmente? Cada vez que alguém dizia para ela desistir, isso só alimentava mais a determinação. Uma noite, Karen encontrou um caderno antigo de Elie, cheio de desenhos e anotações sobre o futuro que ela sonhava. Isso foi um estopim. Com lágrimas nos olhos, Karen prometeu a si mesma que faria justiça por sua filha, não importa o que custasse. Então começou a se preparar. Ela sabia que não podia enfrentar alguém como Joey de mãos vazias. Começou a treinar, fez aulas de autodefesa, comprou um spray de pimenta, assistiu vídeos e técnicas sobre sobrevivência. Cada dia era uma batalha para transformar a sua dor em força. Karen também precisou aprender a mentir, algo que nunca tinha feito antes. Quando seus amigos e colegas perguntavam como ela estava, ela fingia estar melhorando, mas por dentro estava consumida por sua missão. Ela sabia que para conseguir pegar Joey, ela teria que se tornar alguém completamente diferente da mulher que era antes. A primeira grande chance veio quando Karen descobriu que Joey estaria em uma festa clandestina. Era sua oportunidade de se aproximar mais dele e entender como funcionava a rede criminosa. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, mas estava disposta a arriscar. A história começa com Karen, uma mãe cheia de amor pela sua filha. Ele é uma adolescente esperta, cheia de sonhos. Karen tinha uma rotina simples: trabalho, casa, passar o tempo com ele, que era a razão do seu viver. Era a relação incrível de amizade e cumplicidade. Ele gostava de desenhar, sonhava em ser arquiteto. Tudo parecia tranquilo na vida delas, mas um dia tudo mudou. Naquela manhã, Karen estava ocupada no trabalho e ele decidiu ficar em casa sozinho. Era um dia normal como qualquer outro, até que a porta foi arrombada. Um homem perigoso invadiu a casa. Ele era violento e não tinha nada a perder. Ele tentou se esconder, mas ele encontrou. O que aconteceu depois foi terrível. Ele foi assassinada. Quando o cara chegou em casa, viu a polícia na frente da casa, seu coração disparou. Ela correu para saber o que estava acontecendo. Foi então que descobriu o pior. Karen ficou em choque, incapaz de acreditar que alguém faria algo tão cruel com sua filha. A polícia começou uma investigação. Em poucos dias encontrou o suspeito, Joey, um criminoso conhecido por ser frio e calculista. Ele foi preso e levado a julgamento. Karen achava que
pelo menos a justiça seria feita. Mas aí veio o golpe maior duro. Por causa de um detalhe técnico, Joey foi solto. O juiz declarou que as provas contra ele não eram suficientes. Karen ficou arrasada. Ela não podia aceitar que o homem que tirou a vida da sua filha fosse simplesmente liberado. Nesse momento, algo dentro dela mudou. A tristeza deu lugar à raiva. A raiva se transformou em uma decisão. Se o sistema não faria justiça, ela faria. Depois que Joey foi solto, Karen entrou em um espiral de dor e revolta. Ela não conseguia dormir, não conseguia comer direito. Cada vez fechava os olhos e via o rosto de Elie e sentia aquele vazio que parecia impossível preencher. Mas junto com o luto, uma ideia começou a crescer dentro dela. Ela precisava fazer alguma coisa, não era apenas por Elie. Era também por si mesma, porque viver sabendo que Joey estava livre era insuportável. Karen começou a pesquisar tudo sobre Joey. Ela passou noites inteiras acordada juntando informações. Soube que ele tinha um histórico de crimes violentos, mas sempre escapava da justiça, por falta de provas ou por manipular o sistema. Ele parecia intocável, mas Karen estava decidida. Ela tinha que pegar, de um jeito ou de outro. Ela começou a seguir Joey discretamente. Para entender os seus passos, ela vivia em um bairro perigoso e se misturava com gente tão violenta quanto ele. Karen, que nunca tinha se aventurado em lugares assim, enfrentou o medo, foi lá, se misturando nas sombras. Ela começou a anotar tudo, onde ele ia, quem ele encontrava e o que ele fazia. Nessa jornada, Karen descobriu que Joey estava envolvido com o tráfico de drogas, que usava um galpão abandonado como base. Ele era esperto e sempre ficava de olho para não ser seguido, mas Karen era paciente. Ela sabia que precisava de um plano. Enquanto isso, a polícia dizia para Karen que deveria seguir em frente e deixar o caso nas mãos da justiça. Mas como seguir em frente? Como confiar em um sistema que já tinha falhado terrivelmente? Cada vez que alguém dizia para ela desistir, isso só alimentava mais a determinação. Uma noite, Karen encontrou um caderno antigo de Elie, cheio de desenhos e anotações sobre o futuro que ela sonhava. Isso foi um estopim. Com lágrimas nos olhos, Karen prometeu a si mesma que faria justiça por sua filha, não importa o que custasse. Então começou a se preparar. Ela sabia que não podia enfrentar alguém como Joey de mãos vazias. Começou a treinar, fez aulas de autodefesa, comprou um spray de pimenta, assistiu vídeos e técnicas sobre sobrevivência. Cada dia era uma batalha para transformar a sua dor em força. Karen também precisou aprender a mentir, algo que nunca tinha feito antes. Quando seus amigos e colegas perguntavam como ela estava, ela fingia estar melhorando, mas por dentro estava consumida por sua missão. Ela sabia que para conseguir pegar Joey, ela teria que se tornar alguém completamente diferente da mulher que era antes. A primeira grande chance veio quando Karen descobriu que Joey estaria em uma festa clandestina. Era sua oportunidade de se aproximar mais dele e entender como funcionava a rede criminosa. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, mas estava disposta a arriscar. A história começa com Karen, uma mãe cheia de amor pela sua filha. Ele é uma adolescente esperta, cheia de sonhos. Karen tinha uma rotina simples: trabalho, casa, passar o tempo com ele, que era a razão do seu viver. Era a relação incrível de amizade e cumplicidade. Ele gostava de desenhar, sonhava em ser arquiteta. Tudo parecia tranquilo na vida delas, mas um dia tudo mudou. Naquela manhã, Karen estava ocupada no trabalho e ele decidiu ficar em casa sozinho. Era um dia normal como qualquer outro, até que
a porta foi arrombada. Um homem perigoso invadiu a casa. Ele era violento e não tinha nada a perder. Ele tentou se esconder, mas ele encontrou. O que aconteceu depois foi terrível. Ele foi assassinada. Quando o cara chegou em casa, viu a polícia na frente da casa, seu coração disparou. Ela correu para saber o que estava acontecendo. Foi então que descobriu o pior. Karen ficou em choque, incapaz de acreditar que alguém faria algo tão cruel com sua filha. A polícia começou uma investigação. Em poucos dias encontrou o suspeito, Joey, um criminoso conhecido por ser frio calculista. Ele foi preso e levado a julgamento. Karen achava que pelo menos a justiça seria feita, mas aí veio o golpe maior duro. Por causa de um detalhe técnico, Joey foi solto. O juiz declarou que as provas contra ele não eram suficientes. Karen ficou arrasada. Ela não podia aceitar que o homem que tirou a vida da sua filha fosse simplesmente liberado. Nesse momento, algo dentro dela mudou. A tristeza deu lugar à raiva. A raiva se transformou em uma decisão. Se o sistema não faria justiça, ela faria. Depois que Joey foi solto, Karen entrou em um espiral de dor e revolta. Ela não conseguia dormir, não conseguia comer direito. Cada vez fechava os olhos e via o rosto de Elie e sentia aquele vazio que parecia impossível preencher. Mas junto com o luto, uma ideia começou a crescer dentro dela. Ela precisava fazer alguma coisa. Não era apenas por Elie. Era também por si mesma, porque viver sabendo que Joey estava livre era insuportável. Karen começou a pesquisar tudo sobre Joey. Ela passou noites inteiras acordada juntando informações. Soube que ele tinha um histórico de crimes violentos, mas sempre escapava da justiça, por falta de provas ou por manipular o sistema. Ele parecia intocável, mas Karen estava decidida. Ela tinha que pegar, de um jeito ou de outro. Ela começou a seguir Joey discretamente. Para entender os seus passos, ela vivia em um bairro perigoso e se misturava com gente tão violenta quanto ele. Karen, que nunca tinha se aventurado em lugares assim, enfrentou o medo e foi lá, se misturando nas sombras. Ela começou a anotar tudo, onde ele ia, quem ele encontrava e o que ele fazia. Nessa jornada, Karen descobriu que Joey estava envolvido com o tráfico de drogas, que usava um galpão abandonado como base. Ele era esperto e sempre ficava de olho para não ser seguido, mas Karen era paciente. Ela sabia que precisava de um plano. Enquanto isso, a polícia dizia para Karen que deveria seguir em frente e deixar o caso nas mãos da justiça. Mas como seguir em frente? Como confiar em um sistema que já tinha falhado terrivelmente? Cada vez que alguém dizia para ela desistir, isso só alimentava mais a determinação. Uma noite, Karen encontrou um caderno antigo de Elie, cheio de desenhos e anotações sobre o futuro que ela sonhava. Isso foi um estopim. Com lágrimas nos olhos, Karen prometeu a si mesma que faria justiça por sua filha, não importa o que custasse. Então começou a se preparar. Ela sabia que não podia enfrentar alguém como Joey de mãos vazias. Começou a treinar, fez aulas de autodefesa, comprou um spray de pimenta, assistiu vídeos e técnicas sobre sobrevivência. Cada dia era uma batalha para transformar a sua dor em força. Karen também precisou aprender a mentir, algo que nunca tinha feito antes. Quando seus amigos e colegas perguntavam como ela estava, ela fingia estar melhorando, mas por dentro estava consumida por sua missão. Ela sabia que para conseguir pegar Joey, ela teria que se tornar alguém completamente diferente da mulher que era antes. A primeira grande chance veio quando Karen descobriu que Joey estaria em uma festa clandestina. Era sua oportunidade de se aproximar mais dele e entender como funcionava a rede criminosa. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, mas estava disposta a arriscar.